Vamos fazer mais uma questão ainda envolvendo o magnetismo? O que que diz aqui essa questão? Imagine a seguinte situação: duas partículas carregadas e idênticas são lançadas com velocidades de mesmo módulo numa região aonde há a presença do campo magnético. A velocidade da partícula 1 é perpendicular ao vetor campo magnético. Então, a partícula 1 ela vai entrar dentro desse campo magnético perpendicular. Já o vetor da velocidade 2 da partícula 2 faz em relação com o vetor campo magnético um ângulo de 30 graus. Então a diferença é como elas entram dentro desse campo, né? Uma entra perpendicular e uma outra entra com uma direção aí, com uma velocidade em relação ao campo de 30 graus. Sabendo disso, o que mais que ele fala aqui? Cada uma das partículas estará sujeita à ação de uma força magnética, sim, né? Lembra da formulazinha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ao adentrar essa região, qual das forças terá maior intensidade? Então, se eu imaginar aqui, por exemplo, né, que aqui eu tenho um campo magnético que está nessa direção aqui. Então, imagina que as linhas do campo magnético, o campo magnético ele está se movimentando, né, as linhas de campo possuem essa direção aqui, tá? Então, se eu lançar uma partícula aqui, no caso, formando 90 graus, então a primeira partícula, né, a partícula 1, ela forma 90 graus, ou seja, se é 90 graus, ela é perpendicular, tá? Então aqui no caso, a partícula 1 entra com uma velocidade aí de 90 graus. Já a partícula 2, ela não entra com 90 graus, como ele falou. Ele entra aqui com ângulo de 30 graus, né? Então, a partícula 2, esse ângulozinho aqui, por exemplo, ela vai ser de 30 graus aqui, no caso, a velocidade, em relação ao campo magnético. Professor, mas o que que isso interfere aqui no caso da força, né? Qual deles aqui, a pergunta é até essa, né? Qual deles aqui vai ter maior força? Qual vai ser maior intensidade da força magnética, na partícula 1 ou na partícula 2? E aí, para responder essa pergunta, você tem que lembrar da formulazinha da força magnética. Lembra? Força magnética, como é que a gente calcula? É carga vezes quem? Velocidade vezes o campo magnético e vezes o seno do ângulo entre eles. Então, aqui no caso, seno de θ. Lembrando que esse seno de θ, ou seja, o ângulo aqui em questão, é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. É justamente esse ângulo que vai nos interessar. Então, aqui, por exemplo, o ângulo aqui da primeira partícula é 90 graus. O ângulo da segunda partícula é 30 graus. Então, se a carga não mudou, a velocidade não mudou, o campo não mudou de intensidade, o que está mudando aqui é só o ângulo, né? Só não, né? É só ele que vai nos dizer quem que é mais intenso ou não. E aí você tem que lembrar um pouquinho de matemática. Você lembra qual que é o seno de 90? Então, aqui só para a gente recordar, seno de 90 graus é 1, né? É o valor máximo. Então, seno de 90, eu sei que vale 1. E quanto que é seno de 30 graus? Então, seno de 30 graus vale meio, né? Metade. Então, já sei. Então, se a carga não mudou, a velocidade não mudou, o campo continuou o mesmo, o que está mudando aqui é só o ângulo, então qual vai ter maior força? Aquele que tiver o ângulo de quê? De 90 graus perpendicular, porque seno de 30 eu sei que vale meio. Então, eu sei que a força da partícula 1 ela vai ser maior que a força da partícula 2. Por quê? Porque aqui o seno de um é diferente do outro. O seno de 90 vale 1, então eu vou ter valor máximo para a força magnética, e quando o ângulo for de 30 graus, o seno de 30 graus vale só a metade, da metade do que era, né? Então por isso que eu sei que a força magnética 1 vai ser maior que a força magnética 2, se eu colocasse valores aqui para cada grandeza física de carga, velocidade e campo, tá bom? Então vamos ver que alternativa para ver o que que diz? Aqui no item A ele fala: é impossível determinar, lógico que é possível, não é impossível não, tá? É justamente acabamos de fazer essa análise no caso, sabendo apenas no caso aqui o ângulo, tá? Se eu sei o ângulo, eu sei que a força magnética aqui da carga 1 vai ser maior que a força magnética da partícula 2. O que que diz aqui o item B? É impossível determinar, não, também está errado, já começa errado, porque a gente consegue sim deduzir qual vai ser a força maior. Letra C fala: a intensidade de ambas as forças é igual, pois as partículas. Não é isso não, né? Então aqui a força magnética não vai ser a mesma, não. Letra D: a força que atua na partícula 1 é mais intensa, pois sua velocidade é perpendicular à ação do campo, resultando no maior módulo possível da força magnética. Corretíssimo, né? Letra E fala o quê? A força que atua na partícula 2 é mais intensa? Mentira, né? A força que atua na partícula 2 vai ser menor porque aqui o ângulo é menor, tá?
Então, já de cara, a gente já sabe que a alternativa correta aqui no caso é a alternativa D de dado. Bacana? É isso.